Vamos lá, pessoal. Tudo bem com vocês, engenheiros e engenheiras? Vamos continuar nossas aulas sobre circuitos elétricos, certo? Vamos fazer nossa aula do dia 22/4. Nós já falamos sobre circuito paralelo, já falamos sobre circuito misto. E hoje a gente continua as nossas aulas sobre circuitos. Vamos lá, pessoal. O que a gente viu até agora aqui? Que a corrente em um circuito ela é proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência do circuito. Tá? Isso está expresso onde? Aqui, ó, na lei de Ohm. Que é esse tripé aqui, corrente, tensão e resistência. E aí o que a gente tem? Para cada tensão aplicada no circuito, tem um resultado de corrente, e esse resultado de corrente depende do quê? Da resistência que está sendo proporcionada ao circuito. Ok? É a lei de Ohm. A lei de Ohm, o tripé da lei de Ohm, ele é formado através desse triângulo aqui, né? Tensão, resistência e corrente, que é aquela fórmula que vocês já conhecem, né? Que para aplicar essa fórmula, uma vez que você tem esse triângulo determinado, vamos supor, você quer saber a tensão, basta você cobrir essa parte do triângulo que especifica a tensão, e aí vai ficar a resistência vezes a corrente. Basta fazer essa multiplicação. Então você vai ter lá resistência, por exemplo, 10 ohms vezes a corrente, que é 5, você vai ter uma tensão de 50 volts. Uma vez que você tem esse triângulo gravado na sua cabeça, basta você tampar a letra que você quer encontrar, e aí você vai achar qual o cálculo que você tem que fazer. Igual aqui, ó, por exemplo, se a gente cobrir a letra R, que é a resistência, vai ficar o quê? A tensão, que é a letra E, dividido pela corrente, que é o I. Vamos lá. E sobre I. Só aplicar isso aqui nessa fórmula. Fez o triângulo, não tem como errar. Ah, professor, mas agora eu quero saber a resistência. Aqui, ó. E sobre I. Se o E for 50 e a corrente de 5 amperes, teremos 10 ohms. Um pouquinho mais para baixo. Não vamos fazer nada muito complicado essa semana. Sei que vocês estão em semana de prova. Então o que a gente vai fazer? Essa explicação que eu estou dando aqui, ela é curtinha. Tá aqui, ó, tem 5 páginas somente. Tá? No final dessas 5 páginas, o que vai ter? 2 exercícios. Tá? Então, a atividade dessa semana, o que vai ser? Para o mesmo esquema, vocês façam lá no caderno, tira a foto e posta lá no portal. Tá? 2 exercícios apenas, tá bom, pessoal? De uma matéria que já é conhecida nossa, porque eu sei que vocês têm outras matérias, têm outras atividades para fazer. Então a gente sabe que o momento não é fácil. Então vamos pegar leve essa semana para não atrapalhar ninguém. Vou tentar fazer um vídeo aqui não muito comprido dessa matéria, tá? Para que vocês possam resolver pelo menos a parte dessa matéria rápido e se dedicar às outras matérias também. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Usando o mesmo triângulo, e agora supondo que você quer descobrir a corrente, tá aqui, ó, você tampa a letra I, que é da corrente, pega a tensão e divide pela resistência. Tá? Se a tensão, no exemplo, for 50 volts e a resistência 10 ohms, você vai ter a corrente de 5 amperes. Tá? Então está aqui o triângulo que a gente utilizou para encontrar o que nós precisávamos.
Então vamos lá. Aí eu coloquei aqui no final, como eu falei para vocês, na página 3, começa o exercício 1. São apenas 2 exercícios, tá, pessoal? Apenas 2. Então vamos lá, vamos colocar um exemplo prático aqui. Tá? O primeiro vai falar da resistência do... vai falar sobre a resistência do chuveiro. Então vamos lá. Você vai mudar de casa e deverá fazer a ligação dos aparelhos elétricos na nova residência. Chuveiro, ferro de passar e etc. Eu peguei 2 só para esse exemplo nosso. Então vamos lá, vamos começar pela do chuveiro, que é o exercício 1. Tá? Vamos lá. Comecemos pela ligação do chuveiro. Se o aparelho não tiver as técnicas ou características adequadas quanto à corrente, tensão e resistência em função da rede elétrica da nossa casa, isso pode ter acidente. Então a gente sabe, nós sabemos, que a tensão lá na corrente elétrica da nossa casa é de 110 volts. Esse é o circuito que a gente tem em casa. Tá? Então o que a gente tem que fazer? Saber qual que é a resistência que nós vamos utilizar. Tá? A gente tem a tensão, que é 110 volts, está aqui, a tensão da nossa casa, das residências, e nós temos a corrente, está aqui, ó, 20 amperes. 20 amperes. Tá? Vamos lá. Aí a pergunta que nós vamos responder nesse exercício é: qual seria a resistência do chuveiro para ele poder funcionar dentro das condições ideais? Então vamos lá. Nós temos, vamos pegar aquele triângulo nosso, temos a tensão, que está aqui, 110 volts, e temos a resistência, o I, que é 20 amperes. Com base nisso, vocês vão colocar a resposta. Lembre-se, vão fazer isso no caderno, tá, pessoal? Numa folha de papel, tira foto e posta. Tá? Então vamos lá. O seu chuveiro deverá ter uma resistência de tantos ohms, você achou aqui a resistência, para 110 volts. Então vocês vão responder a primeira questão aqui nesse quadrado, qual que é a resistência. Tá? Vamos colocar ela aqui, para 110 volts. Mas vamos supor que a tensão seja 220 volts. Tá? O dobro. Então a resistência vai ser qual? Você vai pegar o valor que você já achou, fazer vezes 2, tá? Vai achar isso aqui. Tá? Então, coloquem isso na folha de papel, tira a foto e manda. Esse é o primeiro exercício da aula de hoje, do dia 22/4. Tá bom? O que é o segundo exercício, gente? Vamos lá. Lembram que aqui a gente ia fazer exemplos práticos do ferro e do chuveiro. Então vamos lá. Opa, tá aqui, exercício 2. Tá acabando já, tá, pessoal? Folha 4 vai até a folha 5. Vamos lá. Você quer instalar um fusível ou disjuntor para o seu ferro de passar. A gente sabe que a tensão aqui da nossa casa é 110 volts e a resistência é 25 ohms. Qual a corrente elétrica em amperes do ferro de passar? A gente vai lá para o triângulo, quer saber a corrente, quer saber o I. Vamos pegar a tensão e dividir pela resistência. O que nós vamos achar? Substituindo esses valores, vamos achar uma corrente de X. Lembre-se, essa corrente ela vai dar um número quebrado. Tá? Então, só para não correr o risco de vocês se confundirem, a resposta está aqui. Só que eu quero que vocês coloquem aqui o número que vai dar de corrente exato. Tá? Não vai dar 5 amperes, vai dar um pouco menos. Então vocês peguem esse valor e coloquem aqui no lugar onde está esse quadradinho vermelho. Certo, pessoal? Então basicamente é isso, algo bem simples para não tomar tempo de vocês. Façam essas atividades na folha de caderno, tira a foto e posta lá na atividade da semana. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, peçam para o representante falar comigo e a gente vai se ajudando, tá bom, pessoal?
Por hoje é só. Tá bom, engenheiros e engenheiras? Obrigado. Boa semana para vocês.